Pessoal, como é que vocês estão? Então, aqui, né, nós novamente nos preparando, vamos dar continuidade às aulas que nós estávamos verificando, as aulas que nós tivemos aí a semana passada. Opa, desculpa aqui, gente, a cadeira tá aí, pronto. As aulas que nós estávamos trabalhando a semana passada. E eu tinha falado com vocês a respeito da expansão islâmica, né? Nós tínhamos visto a parte referente à expansão islâmica, ou melhor, nós tínhamos falado a respeito da formação do Império Islâmico, e eu comentei com vocês as características aí. Na aula passada, ficou faltando uns detalhes, tá, gente? Algumas curiosidades aí. Mas a primeira coisa que eu preciso que vocês entendam é uma das motivações para a velocidade da expansão do Islã logo após o seu estabelecimento, né? O que explica a velocidade da expansão islâmica num período de tempo tão curto, né? Em 100 anos, foi criado um império fantástico, né? Um império gigantesco. Pessoal, é fundamental que vocês entendam que os muçulmanos, os seguidores de Maomé, eram muito tolerantes, tá? Muito mais tolerantes do que seus vizinhos. É engraçado porque hoje, quando a gente fala do islamismo, o que temos na nossa cabeça é justamente o inverso, né? A violência contra a mulher, a violência contra gays, a intolerância contra a divergência de pensamento, o terrorismo, né? Então, toda vez que a gente pensa em islamismo, é aquela ideia do sujeito com uma bomba na mão, né? E se essa é uma imagem que, infelizmente, se popularizou hoje, né, é bom lembrar que o Islã já foi uma referência de tolerância. Tá? Isso é bastante divergente em relação à situação atual. Mas por quê? Porque a mentalidade comercial, né? A gente tem que lembrar sempre que as tribos islâmicas lá na Arábia sempre tiveram o comércio como uma de suas bases fundamentais. O comércio sempre foi né, como eu tinha dito a vocês aí, importante, né? E como comerciantes, os muçulmanos, os povos da Arábia sempre tiveram uma flexibilidade maior para lidar com determinadas situações que, por exemplo, na Europa Ocidental cristã, mesmo no Império Bizantino, eram vistas como absolutamente inaceitáveis. Então, por exemplo, eu acho que eu cheguei a falar com vocês sobre isso na nossa aula da semana passada, mas é bom lembrar que a dominação bizantina tinha uma mão muito pesada, o cristianismo ocidental também era profundamente intolerante, os muçulmanos, na medida em que começaram a ocupar determinadas regiões, na medida em que começaram a se expandir, vão estabelecer regras flexíveis. Por exemplo, judeus e cristãos eram tolerados, permitia-se que eles tivessem aí, praticassem sua religião desde que pagassem um tributo. Tá? Então, os infiéis, desde que monoteístas, eram tolerados desde que pagassem um tributo específico para aqueles que não se submetiam ao islamismo. Outra coisa, pessoal, foi a abertura que essa nova, como que eu vou dizer para vocês, o islamismo, esse país, né? Esse país, o Islã, né? Na medida em que ele se expande e tratava-se de uma força jovem, de uma força inovadora,
eles estarão muito abertos ao desenvolvimento científico. Tá? Então, o Islã, ao longo de seus primeiros anos, seus primeiros séculos, o Islã ele absorve muito, né, de conhecimentos vindos do exterior, por exemplo, ao ocuparem territórios aí que haviam sido anteriormente cidades gregas, eles vão acabar, ao tomarem vastas áreas do Império Bizantino, eles vão se reaproximar da filosofia grega e haverá um resgate da tradição filosófica grega. Então, o que é que nós vamos observar? Que os árabes irão traduzir o pensamento de Aristóteles para a sua língua e passados algumas décadas, quando eles invadem a Península Ibérica, eles levam para a Península Ibérica conhecimento, esse material aristotélico que será redescoberto na Europa cristã. Né? Mas, por exemplo, além disso, serão os inventores da destilação do álcool, Algebran, né? Algebran é conhecido como pai da álgebra, daí álgebra, né? Então eram grandes matemáticos, químicos, tiveram trabalhos, Avicena, né? Que é foi um médico, né, de sua época e cujos trabalhos acabaram servindo de referência para o estudo da medicina até lá no século XIX. Então, realmente, pelo menos num primeiro momento, o Islã foi muito evoluído, muito sofisticado. Enquanto a Europa estava na sua pior fase, o Islã atingiu seu zênite. Né? Então, realmente, na época das cruzadas, os árabes se referiam aos cristãos vindos da Europa Ocidental como bárbaros, né? Por conta do desnível de sofisticação, do grau de civilização, enquanto os cristãos medievais nem banho tomavam, né? Aquela coisa de 2 banhos por ano. Os árabes estavam muito adiantados. Isso, no entanto, toda essa evolução irá declinar na medida em que o Estado teocrático, né, essa fusão de religião com política, irá criar barreiras para uma possível modernização. Então, enquanto na Europa, lá pelos séculos XIV, XV, nós vamos observar a formação das monarquias absolutistas, que apesar de manterem a Igreja Católica embaixo do seu braço, né, apesar do rei se dizer um representante de Deus na face da terra, as monarquias absolutistas já irão caminhar na direção da formação de estados laicos, né? Enquanto que no Islã a manutenção da teocracia acaba prejudicando a evolução. Tá? Aí uma curiosidade que eu acho muito interessante, pessoal, se vocês acompanham, como eu acompanho muito isso, né? Vira e mexe está lá, hoje não, na televisão só fala de coronavírus, mas vira e mexe a gente via aqueles príncipes sauditas, aqueles ditadores da Arábia, aqueles ditadores no Egito, né? Aqueles governantes, mão de ferro, Jordânia, gente, todo mundo de cabelo pintado. Tá? Todo homem aparece de cabelo pintado. Aquele senhor de 90 anos, preto, tudo preto, aquele parece tablete de Santo Antônio, né, que passava antigamente, fazia grecinho, né? Barba e cabelo rigorosamente pretos. Né? Até o pessoal brincava, falava, poxa, mas será que esses velharadas, né? Que coisa horrível isso aí, os caras pensam que enganam quem? Gente, o Maomé pintava o cabelo e a barba. Então é uma tradição entre os muçulmanos. Isso é visto como algo que, ao pintarem o cabelo e a barba, eles estão apenas repetindo o gesto de seu profeta. Maomé usava rena. Tá? Então todos os muçulmanos, em tese, vão seguir o Maomé. E aí nós vemos, por isso que nós vemos um alto índice de tingimento de cabelo, barba, bigode, sobrancelha entre governantes. Dei uma olhada lá nos príncipes sauditas, o cara está com 90 anos,
tá com os cabelos mais negros que o da Iracema, né? Cabelo pretinho como as asas da graúna, por conta dessa tradição. Tá certo, pessoal? Então aqui nós fizemos só esse fechamentozinho, né? A respeito do Império Islâmico, que se forma a partir dos séculos 6 e 7. Agora, fica faltando falar de como é que estava a Europa nesse momento. Antes da expansão islâmica se iniciar em fins do século VII, né? Eles vão bater com força lá na Europa no iniciozinho do século VIII. Como que estava a Europa? Como é que fica? Porque o Império Bizantino era o Império Romano Oriental. Nós falamos sobre ele. O Islã ocupa uma área que antes não era um grande protagonista na política internacional. Agora, e como é que ficou a Europa Ocidental, que era a sede do Império Romano Ocidental? Gente, mergulhada no caos. A Europa Ocidental estava mergulhada no caos, e isso aí é um negócio que é importante para a gente entender, né? Porque o que você vai observar é que, morto o Império Romano, a Europa Ocidental irá ser dividida e subdividida, né? A verdade é que você terá dezenas de pequenos grupos de bárbaros, majoritariamente derivados, bárbaros germânicos, mas você também terá povos vindos da Europa Oriental, você também terá eslavos, né? Eslavo que deriva de escravo, né? Que eles eram escravizados, os romanos os escravizavam em larga escala. Mas o que nós vamos observar, então, é que a Europa Ocidental vai se fragmentar. Quando eu digo em dezenas de pequenos povos, é bom lembrar, nós temos cinco grupos principais, 5 grupos que são os mais importantes, e aí vamos pensar neles por região, né? Vamos pensar neles por, vamos lá, olha, a Itália e a Espanha cairão sob domínio de um povo, eles são chamados godos, tá? Os ostrogodos, ou godos do sul, vão dominar a Itália. E os visigodos, ou godos do norte, vão dominar a Espanha. Tá? É desse povo aí, dos godos, que nasce a expressão gótico, né? Hoje, falou gótico, a gente pensa em pessoa que só se veste de preto. É uma grande bobagem, isso não tem nada a ver com a cultura dos povos godos, né? De onde saiu essa bobagem, eu não faço a menor ideia. E nós teremos, na segunda fase da Idade Média, né, as chamadas catedrais góticas, né? E aí, com estilo arquitetônico bem próprio, apesar de não terem necessariamente surgido esse estilo arquitetônico, não surgiu precisamente entre os povos godos. O nome é impreciso. Tá? Mas então, visigodos na Espanha, ostrogodos na Itália. No norte da África vão ser os vândalos. Os vândalos tiveram uma passagem muito bruta pela Itália, com muito saque, muita destruição. Então, o nome vândalo acabará passando a ter um significado depreciativo, né? Hoje, quando a gente fala vândalo, a gente está falando de um cara que quebra tudo por onde passa. É exatamente isso. Era exatamente assim que se enxergavam os povos godos ali no nascimento da Idade Média, né? Eles queimaram muito fortemente o filme durante uma passagem pela Itália. Os anglo-saxões vão se fixar na região da Inglaterra, né? Os anglo-saxões vão ocupar a região da Inglaterra, o mais importante de todos esses povos são os que ocuparam a Gália, né? A Gália, eles são chamados francos.
Por isso, o único desses reinos que teve uma duração mais significativa, o único desses reinos que acabou prosperando, né, foi o Reino Franco. Por isso que a Itália não vai se chamar Ostrogolândia, porque o reino ostrogodo durou pouco. Por isso que a Espanha não vai se chamar Visigolândia, porque o reino visigodo durou pouco. Mas a Gália vai acabar mudando de nome para a Terra dos Francos. A Terra dos Francos. Daí, França, né? França, por isso esse nome da Gália. Agora, o que nós vamos observar é que no primeiro momento, gente, vai ser muito difícil. Imaginem assim, nós não estamos preparados para isso. Quando a gente pensa em evolução tecnológica, quando a gente pensa em maior sofisticação, quando a gente pensa em revoluções científicas, a gente olha sempre para o futuro. Eu estou correto? A gente pensa no futuro, pensa em carros voadores. A gente pensa no futuro, pensa em teletransporte, em pastilhas que você joga lá, sai dali um bife, né? Então a gente pensa sempre no futuro como algo que nos reserva mais tecnologia, mais avanço científico. Então não deixa de ser curioso que esses povos bárbaros, eles são como homens das cavernas que invadem a sua residência, né? Então, de repente, não são poucos, são muito raras situações. A gente vê os dórios invadindo a Grécia, né? Não é comum a gente imaginar uma população muito atrasada dominando uma mais evoluída, né? A gente tem que ter uma combinação de fatores. Então, quando os bárbaros germânicos ocupam a Europa Ocidental, o que eles têm em mãos são as ruínas de um império muito mais avançado que o deles, né? Então, eles olham ao seu redor e veem coisas incríveis. Templos, palácios, construções, tecnologias que eles não estão nem perto de chegar, como se nós, de repente, entrássemos nas ruínas de uma civilização muito mais sofisticada que a nossa, e a gente vai ter dificuldade de entender como é que funcionava aquela civilização tão sofisticada, né? Porque vai ter um monte de coisa ali que nós não conseguimos compreender perfeitamente. Então, num primeiro momento, esses reinos bárbaros que vão se formar na Europa pós-romana, esses reinos bárbaros vão fazer de tudo para copiar o modelo administrativo, o modelo político. Eles vão tentar de todas as formas copiar o modelo de organização romana, que era muito sofisticado e que era sofisticado demais para eles. Então, o que nós vamos observar é que eles irão fracassar ao tentar adaptar um modelo de organização que Roma possuía, porque por mais sofisticado que pareça, eles, um bando de analfabetos, eles não vão ter condição de fazer isso. O que nós vamos observar é que, na realidade, com o passar do tempo, primeiro, apenas um reino, que é o reino franco, por isso que ele é o mais duradouro, por isso que ele é o mais importante, apenas um reino, o reino franco, irá, graças a uma malandragem, conseguir se aproximar do modelo de organização do Império Romano. E a gente vai falar dessa malandragem ainda hoje na nossa segunda aula. Tá? Mas o mais importante é que, com o passar do tempo, o que nós vamos ver é surgir uma civilização nova, algo novo, que funde características bárbaras, germânicas e romanas. Então, a Europa medieval, o que surge no lugar do antigo Império Romano, não são cópias mais pobres do Império Romano, porque os bárbaros germânicos não conseguiram fazer nem isso, mas sim uma civilização inteiramente nova, que mistura elementos romanos, que mistura elementos germânicos, e que tem como elemento unificador o cristianismo. Tá? E aí, nós agora
que já fizemos essa... Assim, pensando nessas características romano-germânicas, a principal contribuição romana será o colonato, que é a base da servidão medieval, né? Que é a base dessa forma de exploração do trabalho agrícola que caracteriza a Idade Média. Na verdade, é uma adaptação, a servidão medieval é uma adaptação do colonato romano, prender o cidadão na fazenda em que ele trabalha. Tá? E do caso germânico, nós vamos observar o chamado comitatus, né? Que é a troca de fidelidade militar por terra e que vai acabar dando origem às relações de suzerania e vassalagem, né? Que a gente tanto comenta, né? E nós vamos nos aprofundar um pouco mais sobre isso, tá certo, pessoal? Mas agora nós precisamos nos concentrar no chamado Reino Franco e Império Carolíngio, tá certo, pessoal? Essa será a temática da nossa segunda aula.